Boa noite, irmãos. É uma pena, irmãos que gostam de participar e não pode estar no templo, não está podendo participar, porque nós tivemos um problema com a internet. Essa é a parte da técnica, né, irmãos? Tecnologia. Às vezes a gente conta com aquilo e não tem. Então, nós lamentamos, irmãos queridos, irmãs que muitos não podem verdadeiramente estar aqui e gostam e sempre participam. Espero que em outro momento eles estejam também com a gente. Você lida com gente arrogante? Você tem convivido com pessoas arrogantes? É porque se eu perguntar se você já conviveu com alguém arrogante, e você dizer, eu já convivi com pessoas extremamente arrogantes, mas você está vivendo e convivendo com alguém arrogante nesse momento? Porque é muito duro você conviver com pessoas arrogantes. Eu diria que é difícil você viver com pessoas arrogantes. Eu tenho várias memórias de momentos que eu lidei com pessoas arrogantes. Eu lembro que eu era criança ainda e a gente frequentava um clube lá da cidade e sempre um supervisor, alguma coisa assim, não nos tratavam bem. Pessoas que não tratavam a gente bem. Um dia, em um momento lá, eu cheguei com o papai e essa pessoa me tratou magnificamente bem. É seu filho? Aí ele, é meu filho. Eu falei assim, pai, esse cara sempre me trata mal. Essa pessoa que está me tratando agora assim, sempre me trata mal. Depois eu fiquei sabendo que meu pai era chefe dele na empresa. Me passou a mão na cabeça, quase me botou um pirulito na boca. Arrogante. Pessoas arrogantes. Porque quando trata alguém razoavelmente bem, sai de perto dele, porque ele está querendo te abocanhar alguma coisa. O mundo está cheio de pessoas arrogantes. Pessoas arrogantes me lembram uma vez que eu estava também numa situação lá em São Vicente de Paula, um distrito de Araruama. O carro que nós estávamos cruzou pelo outro carro e naquela época Araruama, São Vicente de Paula não tinha asfalto como tem hoje. Você saía de Silva Jardim, tudo chão, lama, poeira. Hoje ele está tudo asfaltado, mas naquela época não tinha. E quando você passava ali era poeira. E eu lembro que o carro que nós estávamos, papai e mais uma pessoa, o motorista do carro, passou por um carro. E quando nós chegamos na cidade, num lugarejo lá, que era um arraial ali em São Vicente de Paula, eu há muitos anos não vou a São Vicente de Paula. O carro que foi ultrapassado pelo nosso, encostou na frente, o motorista desceu do carro, se dirigiu ao motorista do carro onde nós estávamos, com dedo e riste, perguntou se esse cara sabia quem ele era. E o rapaz ficou tremendo, e ele se apresentou como um sargento da Marinha. E ele, arrogantemente, várias vezes, você diga o seu nome, porque você jogou poeira em cima da minha família, e a família, irmãos, eu lembro assim, bem nitidamente, porque essa imagem nunca saiu da minha memória. A família estava rindo lá no carro na frente, porque certamente ele disse que ele ia lá, ia dar uma carteirada e uma humilhada naquela pessoa. Arrogante. No carro que nós estávamos tinha um general. A empresa que meu pai trabalhava era tudo dirigida por militares, coronéis, brigadeiros, generais. Era a época de 1969, 72. O Brasil estava sob regime militar. E aquele senhor que estava do nosso lado, para ser menor do que eu é difícil, irmãos. Paz, meus irmãos, ele era menor do que eu.
De dentro do carro, silenciosamente, mansamente, aquele senhor disse assim: por favor, diga seu nome, a companhia, aonde você serve. E ele arrogantemente: quem é você? E a pessoa de dentro do carro mansamente disse: eu quero o seu nome, a companhia e tal, o seu nome e tal. E ele mais uma vez subiu a memória, porque ele era um cara grande e a pessoa não tinha nenhuma aparência. Na terceira vez ele pegou a carteira e mostrou assim para ele assim. Você sabe que uma pessoa fica branca na hora, irmãos? Aquele senhor não levantou a voz um momento sequer. Ele só fazia assim. E ele disse assim: retire-se daqui agora. Ele baixou a cabeça, se dirigiu para o carro onde ele estava. E eu fico pensando qual a história que ele contou em casa, irmãos. Eu fico pensando qual foi a história que ele contou em casa. Porque assim é a história dos arrogantes. Alguém diz assim: quer conhecer alguém? Dá uma cadeira de presidente. Quer conhecer alguém? Bota algum dinheiro a mais na conta. Quer conhecer alguém? Dá um pouquinho de poder na mão dessa pessoa. Porque você conhece as pessoas quando ela está quando ela é dada alguma autoridade. Você vai conhecer a pessoa assim. Portanto, irmãos, eu quero dizer a você nessa noite que a arrogância não tem nada a ver com confiança. O arrogante não tem nada a ver com confiante. E eu quero ler um trecho bem pequeno das Escrituras, lá no Salmo 40, versos 4 e 5, que diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Irmãos, nesse pequeno verso, com poucas pinceladas, Davi retrata 3 tipos de pessoas religiosas e a visão que eles têm de si mesmo e de Deus. Então, vamos refletir acerca do mentiroso, do arrogante e também do confiante. O mentiroso normalmente diz de si mesmo mais do que deveria dizer. Esse é o mentiroso, ele fala sempre mais dele, ele conta sempre mais dele, então ele fala muito mais dele do que deveria dizer. O arrogante pensa de si mesmo mais do que deveria pensar, e o confiante sabe de si mesmo exatamente o que deveria saber. Vamos começar pelo mentiroso? Normalmente, os mentirosos são pessoas tão ansiosas por demonstrar que tem uma relação especial com Deus, que literalmente exageram nos seus depoimentos. Sempre ele quer dizer que tem muita intimidade. Sabe que Deus falou comigo tremendamente. Sabe esse tremendo, que agora é uma palavra da moda? Foi tremendo. Olha, Deus está falando tremendamente comigo. Como Ele tremendamente fala comigo. Ele tem uma intimidade, irmãos. É igual alguém que conhece alguém um pouquinho mais famoso, irmãos. Ele faz questão de dizer que é amigo dessa pessoa. Como ele gosta de dizer que ele é amigo de alguém poderoso. Ele faz questão de dizer.
Certa vez eu estava aqui na igreja, chegou um cidadão dizendo que Deus tinha mandado ele falar à igreja. Eu falei, mas tem alguma coisa errada, porque Deus falou comigo que era eu que ia falar, inclusive está preparado o estudo. Não, Deus falou comigo que sou eu que vou falar à igreja. E ele abriu uma pasta, irmãos, onde ele tinha ressuscitado. Era uma matéria de jornal que ele tinha ressuscitado. Ele olhei aquela pasta e falei, interessante, mas Deus não falou comigo. Você volta a ele, porque ele vai falar comigo, porque quem vai falar hoje sou eu, você não vai falar. Ah, você vai pagar as contas com Deus, então é com ele que eu vou pagar, então com ele eu me entendo. Se fosse contigo eu já estava ficando com medo, porque eu não te conheço, você está acabando me intimidando. Mas com Deus eu me entendo bem com ele. Você pode ficar tranquilo, que se eu estiver errado ele vai me perdoar, mas você não vai falar aqui, porque quem vai falar aqui sou eu, foi isso que Deus me orientou. E ele saiu batendo o pé com raiva, nunca mais vi essa pessoa, irmãos. Sabe, muitos estão mentindo, mentem sem nenhuma vergonha, irmãos. Tem pessoas que mentem sem nenhuma vergonha. Por exemplo, quando afirmam que foram desenganados pelo médico. Já viu testemunhos, irmãos? Eu sou de uma época onde as igrejas lotavam para ouvir testemunho. No mês tinha que ter pelo menos 2 testemunhos. E tinha os testemunheiros de plantão. São os que tinham ressuscitado, são os que tinham ido ao quarto céu, são os que tinham passado alguns dias dentro de um peixe. E as igrejas gostavam de ouvir testemunho, irmãos. Teve uma época que a gente parou de estudar a palavra. Ou tinha músicas lotadas nas igrejas, onde se vendia 500 CDs, 600 vinis, tinha que vender aquilo ali para trazer as bandas, e as igrejas quase ficavam loucas. Outro dia a Lançoninha lembrou, caramba, quantos vinis ficou lá em casa, a gente teve que jogar quase pela janela, porque a gente sobrava, irmãos, no final tinha que dar conta, tinha que pagar. Eu lembro de uma banda dessa, que a juventude quando chamou, era uma coisa fenomenal, tremenda, uma banda tremenda, e quando chegou na quinta-feira, não tinha vendido todos o material, e eu falei, cara, meu irmão, não vendeu tudo, se nós só chegamos aí se o dinheiro estiver na conta. Eu falei, meu amigo, é o pastor que está falando, não tem jogo, ou o dinheiro entra na conta, ou nós não vamos, mas tá bom, irmão, nós vamos botar o dinheiro na conta. Você, por gentileza, estou botando dinheiro hoje na conta, você manda a nota fiscal da empresa. Eu falei, mas como assim nota fiscal? Nota fiscal da empresa. Você é uma empresa, você não está lidando como igreja, você está lidando como empresa. Então a partir de agora eu vou lidar com você como empresa. Tu manda a nota fiscal da tua empresa, que eu coloco o dinheiro na conta. Está combinado? Ou você coloca, manda a nota, mas não tem nota fiscal, então tu trata a coisa como crente, você trata sem arrogância, você trata com amor. Ah, mas eu fui, você não me conhece, você não me conhece, eu estou te falando, te dou a minha palavra, que você vai lá e o dinheiro vai estar na sua mão, a partir de agora, ou você coloca a nota fiscal na minha mão, ou eu vou cancelar a vinda de vocês e vou dizer que vocês são uns trambiqueiros, sem nenhuma arrogância. Lógico que a banda foi, eu não fui naquele dia, porque eu disse, eu não vou lá bater pau para maluco dançar. Tem muitos arrogantes aí, irmãos, mentirosos e arrogantes, que fazem showzinho aqui em cima, mas a vida não é essa vida que se diz por aí. Muitos arrogantes, pessoas que foram ao terceiro céu, pessoas que foram curadas, enganadas, pessoas que trouxeram consigo novas revelações celestiais, porque Deus falou com elas, ou que enriqueceram da noite para o dia, e por aí vai. Irmão, se valesse a pena, que não vale, nós poderíamos ir atrás dessas histórias. Quem sabe, por exemplo, convencer seus médicos a mostrar os seus prontuários, os seus laudos médicos. Esse que estava desenganado lá, que tinha 300 tumores no corpo, pode ver o laudo médico, chama o médico, mas não vale a pena, irmãos. São pessoas que vêm para aqui para contar história, para impressionar os outros.
para receber o aplauso, e ele vai fazer assim: a Deus, honra e glória, mas ele quer aplauso para ele. Se valesse a pena, a gente poderia buscar o contador e o economista dele para mostrar lá que riqueza é essa que foi de um dia para outro. E lá no contador, abrisse a conta, no gerente de banco dele, mostra a conta dele de banco, como é que foi que essa grana entrou aí. Facilmente nós iríamos verificar uma generosa dose de exagero. Muito exagero. Agora eu pergunto, por que fazem isso? Por que fazem isso, irmãos? Para impressionar o grupo ao qual pertencem. Eu sempre digo, e eu gosto muito dessa visão, de que de longe eu impressiono, de perto, me relacionando, ou eu impacto a pessoa, ou eu vou expelir a pessoa de perto de mim. Por que algumas pessoas querem estar de longe? Por que hoje as redes sociais, as mídias digitais ganham espaço? Porque as pessoas não precisam ficar perto, as pessoas não precisam se relacionar, elas precisam mostrar, elas precisam postar as coisas bonitas. São fotos maravilhosas, irmãos, na Maldívia, são coisas maravilhosas que a pessoa posta, porque ninguém posta desgraça, ninguém posta tristeza. E muitos desses aí caem nessa ilusão de achar que aquilo ali é uma coisa verdadeira. As pessoas fazem isso para serem respeitadas, para serem aceitas. Meus irmãos, que pena. Ninguém pode servir a Deus usando as armas do diabo. Ninguém pode servir a Deus com mentiras. Porque a mentira é a principal arma do inimigo, é a principal arma do diabo. Portanto, irmãos, os mentirosos são esse tipo de pessoas. Mas tem os arrogantes. Eles pensam que descobriram alguma forma mágica bíblica. São pessoas arrogantes, fórmulas mágicas que os permitem obrigar Deus a fazer e satisfazer os seus desejos materiais. São sempre ligados a coisas materiais. Se eu fosse Deus, irmãos, graças a Deus, irmãos, que bênção que nós não somos Deus. Eu já me coloquei um bocadinho, é sempre no lado da vingança, sabe, irmãos? É sempre no lado da vingança. Se eu fosse um minuto Deus, irmãos, que desgraça seria esse mundo. 30 segundos se eu fosse Deus. Graças a Deus, Deus só existe um, que é o Deus de amor. Se eu fosse Deus, um minuto, irmãos, eu quebraria o dedo das suas mãos, cada vez que ele se dirigisse a mim com arrogância, irmãos. Eu te ordeno, eu decreto, eu mando, eu assino, eu faço. E alguém acha, pessoas, irmãos, acham isso bonito, autoridade, isso é arrogância. Confiança, intimidade, não tem nada a ver com arrogância. Tem os mentirosos, tem os arrogantes, e Davi fala sobre os confiantes. Os confiantes, por sua vez, sabem exatamente o que ele é. O que nós somos, irmãos? Nós somos míseros pecadores. É isso que eu sou, é isso que você é. Alguém que nada merece de Deus, mas que precisa desesperadamente da sua graça e do amor, do seu amor, o amor divino. Ele sente que Deus o ama e se importa com os seus problemas, mas sabe também que quando fala com Deus, está falando com o Senhor do universo, digno de todo respeito e temor por parte de todos nós, seres humanos, homens e mulheres. Eu posso ter amizade com pessoas importantes que estão ocupando alguma posição, irmãos, porque ninguém ocupa alguma coisa eternamente. O senhor presidente está presidente, mas ele não é o presidente.
eu tenho o privilégio de alguns anos estar pastor dessa igreja, mas eu não sou pastor dessa igreja. Isso não é retórica, isso é verdade. E quando eu sei, irmãos, por exemplo, que hoje eu sou um pai, eu fui um pai vigoroso e graças a Deus eu tenho saúde até hoje, mas eu sempre pensei, um dia eu posso estar velho e eu vou ser tratado pelas minhas filhas do jeito que eu tratei quando elas eram crianças. Se eu as respeitei quando criança, e o dia que eu estiver lá puxando, não podendo andar, eles vão me tratar com respeito, lembrando meu pai e minha mãe sempre me trataram com respeito e carinho, quando eles tinham força e me trataram assim, e hoje que eles não têm tanta força, eu vou os amar, eu vou tratar com todo carinho. Pai, mãe, não seja arrogante, trate com respeito. Deus é digno de todo respeito e temor por parte dos homens. Ele não precisa mentir. O confiante não é alguém que minta, não precisa mentir, pois o amor e a aceitação de Deus são-lhe suficientes. Mesmo que o mundo o despreze, o amor de Deus o sustenta. É isso. Arrogante, ele nem conseguiria ser, sabe, o confiante não consegue ser arrogante, irmãos, pois sabe que Deus é maior e que Deus não lhe deve nada. Irmãos, Deus não me deve nada. O arrogante sempre acha que alguém está devendo, que eu mereço, eu preciso. Irmãos, o confiante, ele sabe que todo e qualquer favor que ele alcance vem de Deus e é graça do Senhor. A verdadeira graça, meus irmãos, mesmo que aos olhos humanos o confiante não cause muita impressão, em hipótese alguma, pense nisso, está em desvantagem em relação aos demais, ao mentiroso e ao arrogante. Aliás, as pessoas não gostam muito de pessoas confiadas em Deus, porque diz que essa confiança é incompetência. A pessoa que é incompetente, ele sempre confia tudo a Deus, ele não tem iniciativa, então é tudo assim voltado para a fé. Então o arrogante é aquele que eu consigo. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu batalhei. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu ralei. Sabe por que eu comprei? Porque eu passei horas ralando. Sabe por que eu cheguei? Porque eu estudei. É por isso que eu cheguei. Irmãos, isso é arrogância. Aqui não vai a preguiça, aqui não vai a incompetência, aqui não vai nada disso. O salmista afirma que o confiante é aquela pessoa feliz. Esse texto que nós lemos fala sobre isso. Pois ele sabe que Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. E que nada e nem ninguém pode frustrar este plano. Esse é o confiante. Ele está sempre confiante. Ele sempre dá graças a Deus. Tem inúmeras historietas que falam sobre isso, irmãos. De pessoas que sempre eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus. Eu sou muito grato a Deus por tudo isso. A Bíblia diz que a tudo dai graças. E esse talvez seja um dos mais difíceis versículos e palavras para se compreender. Como que eu posso dar graças por isso que eu estou passando agora? O que eu tiro disso aqui que eu estou vivendo nesse momento? Como que eu posso agradecer uma coisa desse tipo, nesse instante? Meus irmãos, o confiante tem experimentado as muitas maravilhas do Senhor, e ele tem reconhecido os desígnios de Deus para a sua existência. Deus tem um desígnio para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida, para a minha vida. E quando eu não preciso saber que plano é esse, mas eu preciso saber quem é o dono desse plano. Quando alguém diz que está preparando uma surpresa para mim, e da onde vem essa pessoa, e que eu preciso conhecer a pessoa que está preparando.
Quando alguém fala assim, confia que eu vou te ajudar, eu preciso confiar nessa pessoa, eu preciso conhecer essa pessoa. Algumas pessoas falam assim, esteja comigo que eu estou cuidando de você. E eu já repeti várias vezes assim, que eu tenho vários queridos na área da ciência, que dizem assim, Gustavo, eu não te deixo passar dor. Eu tenho recurso para você não passar dor, e você não vai passar dor. Eu não te quero sentindo dor, porque eu tenho recurso para você não sentir dor. Eu tenho que conhecer a pessoa que está falando comigo. Se é um ser humano, ela pode falhar, irmãos, e uma pessoa amada pode falhar comigo e com você. Uma pessoa que eu confio, ela pode errar comigo e com você. Ela pode errar comigo e com você, mas eu não posso duvidar do amor dela comigo. Quem ama erra, irmãos. Quem ama erra, irmãos. Pode errar, aquele que ama pode errar. Amém, irmãos, mas eu não posso duvidar do amor dessa pessoa. Não posso duvidar do seu amor por pessoa. Uma das coisas que eu acho maravilhosa é quando a palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aquele pisador da bola, aquele pisador de bola, era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que verdadeiramente amava a Deus. E quando ele errava, porque era um ser humano, talvez com muito ímpeto, ele era uma pessoa que produzia muito, ele se envolvia na arte, ele se envolvia com segurança, ele se envolvia com gerência, ele tinha família. Então quem está muito envolvido em muitas frentes de situações, ele tem mais tendência de errar. Ele não era uma pessoa que vivia na retranca, ele estava sempre no ataque, ele estava sempre fazendo. Tem pessoas que não erram porque não fazem. Tem pessoas que não vão ser apedrejadas porque ela nunca se apresenta, ela sempre está na retaguarda, ela sempre está no canto. O confiante tem experimentado muitas maravilhas do Senhor. Ele sabe que a confiança não é sinônimo de arrogância, irmãos. Eu não quero ser arrogante, mas eu quero ser confiante. Hoje, quando alguém estiver preparando a sua embarcação, muitos agora estão nos cais, preparando as suas embarcações, colocando alimento, colocando gelo, colocando isca, a rede já está no lugar, e se é alguma coisa com anzol, e às vezes são milhares de anzóis, aqueles que pescam e trabalham com espinhel, são muitos anzóis, milhares e milhares. Eles não são arrogantes, eles têm confiança que eles vão para o mar, e daqui a algumas semanas, eles voltam com as toneladas que eles precisam para vender, e para pagar aquele mantimento que foi colocado no barco. Isso não é arrogância, isso é confiança. Que nessa noite você possa ser um ser confiante. Não obrigue a Deus a nada. Seja humilde. Os humildes serão exaltados. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Não se pressione, irmãos, com papo furado. Não se pressione com papo furado. Quinta-feira eu dizia aqui à igreja, de uma vez um pregador fez uma pregação, e no final aquele hábito de estar à porta, cumprimentando quem estava saindo, e eu esperei um pouco e falei para ele: olha, quero dizer para o senhor que aqui na igreja tem muitas pessoas que a vida toda pagam aluguel, porque na pregação ele disse que quem é fiel no dízimo, quem é fiel nas ofertas, Deus dá prosperidade. E ele afirmou isso, e ele contou, ele mostrou um bonito relógio dourado, irmãos, ele tinha cordão,
Ele falou que lá embaixo tinha o carro importado. E ele contou as vantagens de colocar o dinheiro aqui nesse gasofilácio. Não fui desrespeitoso. Eu só disse para ele que outros irmãos da igreja tinham outras experiências. Que eu conheci pessoas que foram fiéis em suas ofertas e nos seus dízimos, a vida toda, e pagaram o aluguel a vida toda. E que ele não vivesse pregando isso, porque isso não é nada bíblico, irmãos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa de Deus. Não era dinheiro não, irmãos. Se eu estava comendo uma sardinha, então 10% da sardinha eu levava para lá, para que os levitas pudessem se alimentar. Se eu comprei uma sandália, eu levava uma sandália lá para o templo, para que os levitas que ali trabalhavam pudessem calçar. Se eu comprasse uma túnica, eu levava uma túnica, para que assim como eu estivesse me vestindo, aqueles que estavam trabalhando exclusivamente ali, pudessem se vestir. Não se iluda com isso não, irmãos. Não se iluda com palavra fiada. Muitos desses só querem te impressionar. Se você andar com ele, do lado dele, ele não vai permitir que ele ande ao seu lado, porque ele não vai te mostrar o mapa da mina. Ele não vai te mostrar o mapa da mina. Ele quer ficar de longe, se possível com uma luzinha bem mais escurinha aqui, irmãos, e se possível uma fumacinha subindo aqui atrás, um tecladinho bem baixinho, sabe, Cláudio, daquele que vai entrando na alma, na medula, e a pessoa vai ficando mole. Isso é técnica, irmãos, que as pessoas aprendem. Eu lembro num congresso há muitos anos, ali em Rio Bonito, irmãos, um psicanalista estava dando uma palestra para a juventude, e ele dizendo como que o diabo age, e ele então fez uma sessão de hipnose. Eu confesso que eu sou uma pessoa muito desligada e não consegui ser hipnotizado, irmãos. Eu queria ser hipnotizado, mas eu sou muito desligado. Mas alguns mais ligadões, até que ele ia falando algumas coisas, que você estava ali num gramado verdinho, você está vendo o gramado, você está vendo os gansos branquinhos, irmãos, daqui a pouco, e até que você ficar com a mão assim, e na hora que a pessoa, ele teve que sair pelo auditório, desatando as mãos, porque muitos não conseguiram tirar a mão de cima da cabeça, estavam hipnotizados. Existem técnicas de hipnotismo, irmãos. Tem muita gente hipnotizada. A palavra de Deus fala sobre a concupiscência, ou seja, o desejo do meu coração. Tudo aquilo que eu desejo, eu posso ouvir, posso sentir cheiro, e são técnicas que o ser humano vai adquirindo. Mas os que confiam no Senhor, os felizes, os homens que põem no Senhor a sua confiança, e não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. Amém, irmãos? Então, confiança não tem nada a ver com arrogância. Vocês saem com isso aqui claro na mente de vocês, irmãos? A pessoa pode ser confiante sem ser arrogante. Eu tenho confiança nisso aqui, mas eu sei o meu lugar. Eu sei o meu lugar. Irmãos, o que tem de rapaziada aí, jurando para si mesmo, que não vai ser pisado igual o pai e a mãe, e daí passa a pisar nos outros, e aprimora a sua técnica de maldade, aquilo que fizeram com o pai e com a mãe, porque ele diz, não vão fazer comigo, e vira
um arrogante e uma arrogante de carteirinha. Irmãos, se os maus exemplos, as más experiências eu banisse da minha vida, isso eu nunca vou fazer com ninguém. Fizeram comigo, mas eu não vou fazer com ninguém, porque o mal que eu não quero, o que eu não quero que faça comigo, irmãos, eu não devo fazer o outro. Amém, irmãos? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus querido, Pai eterno, obrigado porque o Senhor, através do relacionamento conosco, o Senhor nos faz confiante. Obrigado, ó Deus, porque em Ti nós podemos rasgar o nosso coração. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nunca irá nos decepcionar, porque o Senhor não decepciona. O Senhor não é homem que minta. Obrigado pelas Tuas promessas contidas na Tua palavra. Obrigado, ó Deus. Tenha misericórdia daquelas pessoas, porque chegaram a algum ponto da vida, um posto melhorzinho, um salário melhor, passa a pisar nos outros, Senhor. Que nunca isso venha a ser conosco. Ó Deus, use a nossa vida para abraçar, para agregar, para levantar as pessoas, para ser instrumento de cura e de bênção. Nunca, nunca alguém que vai ser arrogante com quem quer que seja. Ó Deus, se há alguém vivendo essa experiência ruim, de estar no seu trabalho, no seu bairro, com o seu vizinho, sendo humilhado ou humilhada, pessoas arrogantes, que nessa noite, Senhor, o Senhor revigore quem quer que seja, Senhor, e possa nesse tempo, Senhor, dar forças para que eles vençam esse momento difícil, Senhor. Use as nossas vidas, ó Deus, para colocar ânimo na vida daqueles que estão abatidos. Nós te glorificamos, ó Deus, nós te glorificamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ao longo da nossa vida, irmão, a gente tem tido o privilégio de pessoas que nos auxiliam em casa, desde que nós casamos, pessoas que nos são colaboradoras lá de casa. Há um tempo desse a gente conversava com uma família, uma pessoa, que ela disse que na casa dela o funcionário come salsicha. Não é a comida que serve na hora do almoço, irmãos. Não é a comida que a família come. E a funcionária vai lá para o canto e come no canto a salsicha que não tem marca. Não é aquela que tem aquele lacrezinho, não tem marca. É aquela que ela compra. E é aquela que dá para comer a pessoa. Sabe o lugar mais agregador que existe, irmãos? É o lugar da refeição. Eu lembro que muitas vezes comi de marmita, mas a minha marmita era uma marmita que vinha na hora quente. A mamãe fazia a marmita e mandava pelo ônibus, a gente pegava no ponto final, porque essa é a vantagem de morar em lugar pequeno, né, irmãos? A gente conhece os motoristas. A mamãe fazia comida, quando era 11 horas, ela ia para o ponto, botava lá na bolsa, nas marmitas, e na época a gente comia, eu e Soninha, juntos. E muitas vezes, irmãos, na hora de abrir a marmita do colega, a marmita estava azeda. Do colega estava azeda. Quantas vezes a gente dividiu marmita? E aquilo, irmãos, criou um laço entre nós. Como é que pode alguém comer algo diferente do outro, irmãos? Por economia, para colocar o outro no lugar dele. Você vai comer aí porque você tem que comer aí. Eu como lá, na mesa de 6 lugares. Você vai comer aí nesse lugar que nem janela tem. Aí é o seu lugar. Arrogância. E tem pessoas que vivem isso, irmãos. Isso é inadmissível.
É inadmissível. E muitas pessoas que foram colaboradoras lá de casa confessavam para a Soninha, confessavam para mim: aqui na casa de vocês é o único lugar que eu sento à mesa com vocês. Aqui é o único lugar que a gente senta à mesa, é na casa de vocês. Pode sentar. Muitos não querem, não, você vai sentar à mesa. Senta à mesa com a gente. Olho no olho, ombro no ombro. Não tem ninguém melhor do que ninguém, irmãos. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Que nessa noite a gente deixe toda a nossa arrogância no altar do Senhor. Se há alguém que se acha arrogante pelo estar aonde está no momento, você pode daqui um pouco não estar no lugar onde você está. Então, seja humilde. Use o lugar que você está, talvez de um posto melhor, para puxar alguém com você. Eu lembro de um amigo que foi jogador de futebol. Ele faleceu ano passado. Quando ele foi jogar no futebol, veio para o Rio de Janeiro jogar no Vasco. Eu lembro que a mãe dele disse: se você levar alguém para lá, eu te meto a mão na cara. Você foi, cada um se vira. Você não leve ninguém para lá. Aquele lugar é seu. E ele foi jogador de futebol. Nós fomos crianças, amigos de infância. Que arrogância, irmãos. Como que eu amo pessoas que não esquecem as suas raízes, não esquece da onde passou, seus amigos de infância. Esses têm futuro, irmãos. Esses serão felizes. As pessoas que lutam para ser alguma coisa, para pisar nos outros, para humilhar os outros, para provar os outros, não vai a lugar nenhum. Não vão chegar a lugar nenhum. Eu tenho lidado com um bocado de gente arrogante, irmãos. Mas em contrapartida, eu tenho lidado com muitas pessoas simples, que tinham tudo para ser arrogante. Tudo. Mas são pessoas extremamente simples. Louvo a Deus pelas essas vidas. Pessoas simples, que a vida levou em outros patamares, financeiros ou profissionais, mas são simples. Vamos ser simples, irmãos. Se a vida lhe te levar a um lugar mais alto, mesmo assim seja simples. Se você puder andar num carro zerado, com maior conforto, ande, mas seja simples. Se você puder colocar um perfume que você fez porque a sua pele foi estudada, e esse perfume é o que cabe na sua pele, e você fez, faça, mas seja simples. Amém, igreja? Louvado seja o Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos? Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade
crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti, e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Sabe uma das coisas que eu admiro, irmãos? É quando eu ouço de uma pessoa que tem conhecimento de alguma coisa dizer para mim assim: eu não sei te dizer isso. Uma das coisas que eu mais admiro é quando eu admiro alguém pela capacidade dela, e quando eu pergunto assim: cara, isso aqui, você, cara, não sei te responder. Aquilo me enche assim de esperança, sabe, irmãos? A pessoa sabe alguma coisa, mas ela diz assim: isso aí eu não pensei nisso, eu não posso te dizer. Talvez eu te diga futuramente. Talvez eu nunca vou te dizer nada. Isso me dá uma alegria, irmãos. Sabe o que, irmãos? Fuja de gente arrogante.
fuja, gente. Seja como uma criança, irmãos. Seja como uma criança. Outro dia a gente foi ao teatro com a Maricota, com a Maria Carolina. Eu e Soninha fomos levar ela ao teatro. Aí a peça lá, 50 minutos, no início ela gostou, daqui a pouco já estava meio dispersa, já estava entrando debaixo da cadeira, fazendo cosquinha no meu pé. No final da peça eu falei assim: Maria, o que você entendeu da peça? Ela falou assim: vô, nada. Eu falei: que coisa maravilhosa. Porque se fosse um adulto, ele dizia assim: eu entendi isso, mais ou menos aquilo, e mais ou menos aquilo. Ela falou assim: vô, nada. Eu falei: caramba, Maria, também não entendi nada. Ela, que não viu? Agarra, o que a gente veio fazer nesse lugar? Se eu não entendi nem você. Mas eu perguntei: Maria, quantos litros de sangue tem o corpo humano? Ela falou: 5. Então você entendeu alguma coisa. Você ouviu na peça que um corpo humano tem 5 litros de sangue, então você já entendeu alguma coisa. Está vendo, irmãos? Quando a gente voltar para casa hoje, não seja o dono da cocada preta. Não seja o dono da cocada preta. Diga ao seu filho assim: olha, filho, eu não sei te dizer isso. Hoje, sabe, eu fico muito assim: mãe, filha, não sei. Às vezes ela liga no meio do dia: pai, isso aqui é assim, minha filha. Algumas coisas dizem assim: não faça que vai dar errado. Mas como é que eu posso falar de anestesia, quantidade de anestesia, se a sutura é assim? Eu não posso falar, eu não sei. Mas às vezes ela liga assim: pai, que pessoa chegou aqui agora? Um dia ela chegou em casa, botei a mão no ombro de uma senhora, para tipo assim, fazer um afago. Ela tirou o braço, tira a mão de cima de mim. Minha filha, a vida é assim. Alguns vão querer ser afagados, outros você tem que falar com muita distância, e você vai aprender isso na vida. A vida é uma escola constante. Vamos ser daqui assim, irmãos, nessa noite? Eu quero ser como uma criança. Eu quero ser como uma criança. E quero ser como Jesus, que nunca quis ser mais do que ninguém. Sendo Deus, não usurpou o lugar de Deus. Sendo Deus, não usurpou o lugar de Deus. Eu podia contar muitas histórias aqui para você, irmãos, nessa noite. Eu trabalhei, a primeira carteira assinada minha foi na Refrigerante de Niterói. Refrigerante de Niterói é a antiga Coca-Cola, que era ali no Barreto. Talvez muitos tenham feito excursão para tomar Coca-Cola de graça ali na fábrica da Coca-Cola. E eu trabalhei na Refrigerante de Niterói. Um dia, o Dr. Koff era um dos donos da engarrafadora aqui no Niterói. Ele chegou num depósito lá em Cabo Frio, sem falar nada com ninguém, e foi barrado na porta da empresa dele. Seguranças não deixaram entrar. Ele humildemente, com todo jeito, com toda educação, fez entendê-lo, chamou a gerência, e a gerente falou: você está louco? Por segurança, esse é o dono da empresa. E ele falou: eles não me conheciam, eles agiram certo, eles não me conheciam, parabéns, vocês fizeram certo. Ele era o dono da empresa, não foi arrogante. Eu aprendo isso na minha vida, irmãos. Tratar as pessoas com simplicidade, com carinho, seja ele um garçom, seja ele um policial federal. José, meu irmão, eu morei num prédio onde tinha um almirante. Talvez uma das mais alta patente da Marinha do Brasil, talvez uma das mais. Na minha idade assim, um pouquinho mais novo, eu falei: Jorge, encontrei com ele na feira, perto de casa, ele de sandália de dedo. Como você se preparou? Porque aqui você é uma pessoa normal. E lá, quando ele estava na ativa, o motorista ia buscar, o motorista ia pegar. Não, Gustavo, eu sempre me preparei para isso aqui, para ser um anônimo. Eu servi a minha pátria há 35 anos. Hoje eu não sou mais.
eu sou um cidadão e vou tratar as pessoas do mesmo jeito. Pessoa cabeça equilibrada, sabe o que é, irmãos? Eu gostava muito de conversar com o Jorge. Aprendi muito com ele, troquei muitas ideias com ele lá no prédio. Ele poderia dizer: eu sou um almirante. Cresça, jovem, cresça, prospere, mas sempre com confiança, sem arrogância. Amém, irmãos? Ó, Senhor, que o teu amor, que a graça de Jesus e a santa consolação do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós que estamos aqui, com a Alessandra, que amanhã vai aniversariar, com o Gilvan, que amanhã de igual forma estará aniversariando, com os enfermos da tua casa, com os lutados, com todo o povo de Deus existente da face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, um beijo no coração. Tenha uma semana de muita paz, meus irmãos. Até, se Deus quiser, numa próxima oportunidade. Amém.